Fala galera do segundo ano, aqui é a professora Paula Black e hoje nós vamos estudar o módulo 7 de literatura. Esse capítulo ele vai falar sobre o parnasianismo. Vamos acompanhar, por favor, comigo. Então tá aí, segunda série, literatura, módulo 7, parnasianismo. A gente já começa a progredir nas escolas literárias, mas é importante a gente perceber, né, que essa escola literária, já de início, a gente precisa entender que essa escola ela acontece no mesmo recorte temporal que o realismo e o naturalismo. Tá? Os livros realistas e naturalistas, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Mulato, são publicados em 1881 e o primeiro poema parnasiano é publicado em 1882. Então, eles estão ali no mesmo campo temporal. Tá? A gente vai entender um pouquinho essa escola literária. Mas antes mesmo de falar, vamos pular um pouquinho a linha temporal lá para frente, vamos ao modernismo. Black, por quê? Porque lá no modernismo, na Semana de Arte Moderna, o Manuel Bandeira, né, na primeira fase do modernismo no Brasil, em 1922, durante essa Semana de Arte Moderna, esse autor, Manuel Bandeira, ele faz uma leitura de um poema chamado Os Sapos. Eu coloquei um trechinho aqui para vocês. E nesse poema ele vai fazer duras críticas a escolas literárias anteriores. Não lembre-se, o modernismo é lá em 1922, início do século XX. O parnasianismo está acontecendo no final do século XIX. Então, é comum nas escolas literárias com tanto distanciamento fazerem aí suas críticas, né? Normalmente a escola mais moderna vai fazer uma crítica à escola anterior. E como era uma vertente do modernismo da época, você vai estudar isso um pouquinho mais à frente, mas eu já estou te adiantando porque é interessante para iniciar a nossa aula. O modernismo ele vai criticar as estruturas muitíssimo presas e rígidas de algumas construções literárias anteriores. E uma delas é, inclusive, o parnasianismo, que tem como principal característica o culto à forma. A gente vai falar nessa aula também. Mas é interessante que Manuel Bandeira ele vai chamar, vai comparar ao longo desse poema, né, Os Sapos, cada escola literária ou cada comportamento literário a um sapo. E aí eu vou ler, inclusive, a partezinha tem a ver com a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá. Enfunando os papos, saindo da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em em comer os hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. Esse poema ele vai progredir, né, fazendo aí a análise de cada comportamento literário anterior ao modernismo e fazendo críticas em relação a esses comportamentos. Mas o que eu queria me atentar aqui com vocês é esse comportamento associado a esse sapo tanoeiro, né, o sapo parnasiano. Olha o que o Manuel Bandeira diz lá em 1922 sobre essa escola literária, né, do final do século XIX. Olha aí, diz, meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo, ou seja, que tem primor, que tem maestria, em comer os hiatos, que arte! E aí, fazendo referência a mais um elemento que vamos discutir nessa aula, que é uma característica do parnasianismo, que é a arte pela arte. Já vou explicar. E nunca rimo termos cognatos. Outra também característica do parnasianismo, a escolha das palavras para fazer as rimas. Só queria iniciar essa aula fazendo alusão a essa escola literária, especificamente ao modernismo, porque nessa escola literária ocorreu uma crítica ao parnasianismo que vamos estudar hoje. Então,
vamos lá falar sobre o parnasianismo. Acompanhe aí a leitura comigo. Se você está já com o livro aberto nesse capítulo, faça aí as marcações e as observações para tirar as dúvidas e fazer as correções dos exercícios durante as aulas ao vivo, ok? Vamos lá. No campo da poesia, o parnasianismo surgiu em oposição ao romantismo. Vou parar um pouquinho aqui e vamos entender esse contexto. Lembra nas nossas aulas sobre realismo e naturalismo? Essas escolas literárias, e agora, como estamos aprendendo hoje, também o parnasianismo, vão ter uma oposição muito grande aos comportamentos românticos. Lembra? Lá no romantismo era tudo idealizado. A mulher, a paisagem, o índio. Então, e tinha um elevado grau de sentimentalismo nas produções da época romântica. E aí, o parnasianismo, assim também como o realismo e o naturalismo, que, né, compartilham aí o mesmo recorte temporal na linha da literatura brasileira, essa escola literária também vai se opor. E olha como é que continua essa descrição, né? Essa observação em relação ao parnasianismo. Assim como, leia, né, com esse detalhe, assim como o realismo e o naturalismo, o parnasianismo também combate os exageros sentimentais pelo romantismo utilizados. Apesar de ter, no geral, um afastamento da idealização e o subjetivismo, lembrando que esses dois elementos são prototípicos, né? São características essenciais do romantismo, então são características que vão ser, em sua maioria, né, afastadas das produções parnasianas, ainda revela um certo distanciamento da realidade. E aí há um ponto importante a salientar em relação às escolas que estão, né, coexistindo com o parnasianismo. O que era principal, o que era foco principal do realismo e do naturalismo? Revela, né, uma proximidade maior com a realidade circundante. Então, ao descrever as mazelas sociais, o naturalismo estava, né, se aproximando da realidade da época, falando aí da condição do negro recém-alforriado, das lutas pró-republicanas, ou também, no caso do realismo, né, ao descrever aí o comportamento dos membros da burguesia, o realismo, as prosas realistas também estavam tentando se aproximar ao máximo da realidade circundante. É algo que não vai acontecer com tanta clareza dentro do parnasianismo, porque essa escola literária, diferente das duas anteriores citadas, essa escola vai ter o maior foco na produção poética, na poesia, diferente das outras duas que vão focar na prosa, nos textos narrativos. Vamos continuar aí a leitura. Particularmente no que diz respeito à preocupação social ou política, que não compunham o seu universo temático. A gente vai falar dos temas que são discutidos dentro dos poemas parnasianos, tá? Então, a gente já sabe que não é uma preocupação dos poemas parnasianos as discussões políticas e sociais, que eram bem comuns nas prosas realistas e naturalistas. Vamos prosseguir. Primeiro, a gente vai falar das características gerais. Eu separei aqui em uma única parte, né, todas as características gerais, porque a gente vai se ater a fazer análise de poemas ao longo dessa aula. Confesso que a gente precisa ter uma leitura bem atenta a essa produção literária especificamente, né? Porque por conta de uma das características, que é um culto à forma e à linguagem mais rebuscada. Lembra quando Manuel Bandeira falou sobre, né, o sapo preocupado aí com as rimas, com os cognatos, que é um cancioneiro bem marcado? Então, vamos falar disso agora. Então, a primeira característica, ao estudar o parnasianismo, você logo vai ter a primeira máxima do parnasianismo, que é a arte pela arte. Black, o que é isso? Eu sempre escuto falar que o parnasianismo pode ser resumido em arte pela arte. Não estou entendendo nada. Bom,
Os poetas parnasianos, eles não se preocupavam com as discussões sociais e políticas, como eu já disse nessa aula, né, no slide anterior. Qual era, então, a preocupação? Qual era a função da poesia parnasiana? A proposição inicial, né, da arte parnasiana era a produção e a busca de um objeto belo, de um poema belo, que buscava pela beleza, pelo primor. Lembra do poema do Manuel Bandeira? Olha que primor, veja que primor. Então, é algo que é relevante para a poesia parnasiana, é essa busca pela beleza. Então, a máxima, né, arte pela arte, quer dizer que o poema parnasiano ele tinha como principal objetivo a aproximação com o belo clássico, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também das questões voltadas ao retorno às produções clássicas. Então, não vou pular, vou para o próximo tópico e já a gente fala sobre esse culto à cultura clássica greco-romana, tá bom? Vamos lá. Assim como as produções literárias, né, realistas e naturalistas, a objetividade era algo presente nos poemas parnasianos. Leque, mas como eu posso ter um poema objetivo, se a subjetividade, o sentimentalismo são características próprias de qualquer poesia, de qualquer produção poética? Bom, apesar de ter como máxima a busca incessante pela objetividade, é claro, é impossível a gente falar de uma produção literária poética, né, de uma poesia que seja esvaída de qualquer subjetividade, ou seja, um olhar particular do autor, do lírico, em relação até ao que está sendo produzido ali, né? O que quer dizer, então, essa objetividade dentro do poema parnasiano? Vou pular, né, os tópicos aqui estão interligados. A objetividade ela vai vir através de um processo descritivo mais minucioso. Então, olha o último tópico, uma descrição visual bem detalhada de objetos e paisagens. Diferente dos poemas românticos, os poemas parnasianos eles se preocupavam com a descrição de objetos, paisagens, seres. Nos poemas românticos, eu tinha uma externalização maior dos sentimentos, emoções, da tristeza, do amor. Aqui não. Nessa escola literária, os poetas parnasianos vão se preocupar pura e exclusivamente com a descrição. É óbvio que essa descrição ela pode vir assim traçada de maneira subjetiva. E aí o grau de subjetividade e objetividade estão pareados dentro do poema parnasiano. Mas é importante salientar que o poeta parnasiano ele se preocupava em se aproximar ao máximo do tom de objetividade e fugir ao máximo da subjetividade, do sentimentalismo. Mas a gente sabe e a gente vai perceber aqui ao longo da análise de alguns poemas que essa subjetividade ela se entrelaça ao processo descritivo. Bom, em relação às temáticas baseadas na realidade. Mas, Black, você acabou de me dizer que o parnasianismo fugia da realidade, né, se afastava dessas questões sociais e políticas da época. Sim, mas o parnasianismo ele vai se aproximar de outros tópicos reais. Então, vai produzir poemas com bases históricas, baseados em mitologia grega, cultura clássica, e vai discutir temas universais, como o envelhecimento, como a beleza de observação, a beleza como um tom universal. O culto à forma, como o Manuel Bandeira falou, né, o sapo parnasiano que se preocupa, o tanoeiro que se preocupa com as rimas, com as métricas, que come os hiatos. Então, é uma preocupação estética, principalmente com a construção desse poema. E aí, obviamente, os poetas parnasianos vão escolher os sonetos, que é a forma mais clássica de produção poética. E aí, dentro desses poemas, dessa forma rígida, que é o soneto, eu tenho
um maior rigor na metrificação, na versificação. É muito interessante percebermos que a versificação, né, o esquema de rimas e a escolha das rimas normalmente acontecem entre palavras que não pertencem à mesma classe gramatical, então não teremos rimas pobres, é muito difícil a gente achar a construção de poemas parnasianos com rimas pobres, é mais comum rimas ricas e preciosas ou rimas raras. A metrificação também é extremamente rígida, então compondo aí o poema parnasiano é composto normalmente de versos que são, né, simétricos, tem o mesmo número de sílabas métricas. Também, já falei, né, a utilização de rimas ricas e palavras raras e a preferência por estruturas fixas, que é o soneto. Então, você já acompanhou aí as características gerais. Então, se você quiser fazer um mapa mental, aconselho a fazer um resumo, né, utilizando essas características. Então, arte pela arte, objetividade, proximidade, né, o culto à forma, utilização de estruturas fixas como soneto e a preocupação na descrição dos objetos e paisagens. Faça um resumo, anote as dúvidas, como eu disse, para tirar as suas dúvidas lá nas aulas ao vivo, ok? Vamos prosseguir. Eu coloquei aqui um poema que, inclusive, está na sua apostila. Essa análise ela é feita na sua apostila, então é interessante você já fazer a leitura e anotar aí as observações. Então, veja, Velhas Árvores, do Olavo Bilac. A gente vai falar um pouquinho do Olavo Bilac mais adiante, mas eu já vou adiantar que ele é o grande nome dessa escola literária. Se você perceber vários poemas durante essa aula com esse autor, né, desse autor, você já fica ligado aí que ele é um grande nome, é o grande nome desse momento. Olha estas árvores mais belas do que as árvores novas mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. Procelas são tempestades, tá? É importante você entender que nessa primeira estrofe eu estou falando, né, fazendo o eu lírico, estou fazendo uma descrição da árvore. Então, uma descrição através da comparação. Tá convidando o leitor aí, o ouvinte, a observar, né? A começar o processo de observação através dessa comparação. Olha essa árvore, ela é mais bela porque ela é mais antiga. Então, fique com essa ideia para a gente prosseguir na leitura. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas vivem, livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Nessa estrofe, o eu lírico ele já nos coloca aí uma ambientação e uma correlação dessas velhas árvores com os outros animais. Então, percebam que a escolha de palavras e a gradação dessas palavras é uma figura de linguagem bem interessante a ser analisada nesse trecho. O homem, a fera e o inseto. Consegue perceber uma gradação de tamanho? Eu consigo ver aí, né, propositalmente a construção de uma gradação. E ele coloca esses animais, esses seres, em gradação, a um passo que, ao mesmo tempo, que o coloca em estado de igualdade, porque todos eles são abrigados por essa velha árvore, ou já foram abrigados, ou beneficiados pela essa velha árvore, ou por essas velhas árvores. Olha aí, o homem, a fera e o inseto vivem à sombra dessas árvores, porque essas árvores matam a sua fome, ou seja, são árvores frutíferas, e os livram da fadiga. Eles podem aí descansar abaixo, né, da sombra dessas árvores. Então, além desses animais que podem se abrigar, né, nessas velhas árvores, eu ainda tenho a presença das aves que habitariam aí a copa dessas velhas árvores.
Prossigamos. E é bem interessante perceber que esses dois grupos aí diversos, esses dois quartetos, né? Já percebemos aí que a estrutura é uma estrutura de soneto, as rimas estão sendo construídas aí de forma bem interessante, né? Então vamos lá, voltaremos aí à primeira estrofe. Eu tenho uma rima entre belas e procelas, então a belas sendo um substantivo, perdão, um adjetivo, e procelas um substantivo, então tem uma rima rica. Árvores mais amigas e mais antigas. Eu tenho dois adjetivos, então não conta como rima. Aí é uma rima pobre, mas as rimas dos versos iniciais e finais da estrofe são de rimas ricas. Belas e tagarelas, sombras delas e tagarelas. Eu tenho delas um pronome e tagarelas um adjetivo. E aí, nessas duas primeiras estrofes, nesses dois quartetos, nós temos a parte descritiva. Lembra que um pouquinho atrás nessa aula nós falamos sobre o tom de subjetividade? O autor, o eu lírico parnasiano, ele tentava ao máximo, ele tenta dentro do poema ao máximo se afastar da subjetividade, do sentimentalismo. Mas como é um texto poético, essa subjetividade ela vai se entrelaçar a esse momento descritivo. Veja aí que nas duas primeiras estrofes, nos dois quartetos, há a pura descrição. Então, eu tenho aí a objetividade parnasiana. Porém, há uma mescla de subjetividade, né, um olhar do próprio lírico, uma reflexão do próprio lírico a partir desse processo descritivo. Tá? Vamos ver as duas últimas estrofes e os dois tercetos finais desse soneto. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as aves fortes envelhecem. Já começa o tom subjetivo e há um tom de diálogo, de interlocução com o leitor. Então, olha a descrição, olha o que ele quer dizer. Olha, meu amigo, não vamos envelhecer, não vamos chorar por estarmos ficando, né, por envelhecendo. Não vamos chorar por estarmos envelhecendo. Vamos envelhecer rindo, como as árvores fortes envelhecem. Ele meio que chama a nossa atenção para a descrição feita no início do poema. Então, olha o que as árvores mais velhas são. Elas são abrigo, elas dão alimento, nela habitam os cânticos de alegria das árvores tagarelas. Então, a gente precisa envelhecer rindo como essas árvores, alegre como essas árvores. Na glória da alegria e da bondade, vejo muito essa alegria e essa bondade na descrição feita na segunda estrofe, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Bom, é bem claro esse tom reflexivo, subjetivo do lírico nesse final, fazendo uma alusão à descrição das árvores no início. É bem comum, né? A gente consegue ver bastante as características do parnasianismo nesse poema de Olavo Bilac, né? É um poema em forma fixa, em soneto, faz a descrição, tem aí, né, os esquemas de rimas bem elaborados, não trata de temas sociais, de temas políticos, está focado na objetividade, mas tem um entrelace da subjetividade reflexiva ao final. Então, vamos prosseguir. A relação entre o realismo e o parnasianismo. Essas escolas literárias, eu disse ao início, elas acontecem no mesmo período. Então, como o naturalismo ele é considerado um recorte, um braço realista, então faremos aqui uma comparação entre o realismo e o parnasianismo, tá?
pensando aí que nós já fizemos uma comparação entre o realismo e o naturalismo na aula anterior. Esse quadro, eu reproduzi esse quadro também do seu livro, então partes desse quadro, na verdade, retirei a base do quadro que está no seu livro, então é interessante fazer as anotações e também anotar, fazer as anotações na apostila e anotar as dúvidas para tirar nas aulas ao vivo. Vamos lá. O realismo, então, ele focava na prosa, então eram textos narrativos construídos em parágrafo, normalmente romances, contos. E o parnasianismo foca no texto poético, na poesia. E, especificamente, se você quiser fazer uma anotação, uma setinha aí na sua apostila, especificamente os sonetos. No realismo, um alto teor crítico à burguesia, e no parnasianismo não tenho essa crítica, obviamente, já falei isso ao longo dessa aula. No realismo, o predomínio da narração e a descrição vai acontecer no parnasianismo, os temas sociais, e no parnasianismo os temas universais e clássicos. Black, que temas são esses? Normalmente, aqueles temas associados à busca da beleza, são temas universais, temas que vão ser discutidos numa amplitude, ok? A referência científica acontece no realismo, e posso puxar aqui um pontinho aqui também no naturalismo, e a ausência de referências científicas, obviamente, pelo parnasianismo se preocupar apenas na descrição, né? E a predominância maior está no processo descritivo. Foco nos personagens, no realismo. No parnasianismo, foco nas paisagens e nos seus elementos. Acrescento aí também o foco aos objetos. Então, leremos mais adiante um poema chamado Vaso Chinês, descrevendo aí um objeto. Por último, né, por fim, o emprego do nível de linguagem de acordo com as situações narradas. Então, eu tenho uma preocupação do realismo com a linguagem própria, eu posso ter marcas de coloquialidade, mas dentro da reprodução da fala burguesa da época, né, da fala da burguesia, para tentar reproduzir esse cenário. Mas o parnasianismo, ele vai apresentar uma preocupação muito maior com a linguagem nobre, culta, inclusive um rebuscamento exagerado. Lembra? Vou voltar aqui à primeira parte da nossa aula, o poema do Manuel Bandeira, Os Sapos. Manuel Bandeira vai fazer alusão a essa linguagem rebuscadíssima dos poemas parnasianos. E as semelhanças? Tudo vai ser diferente? Não. Temos também algumas semelhanças. Então, a contemporaneidade é a primeira delas. Elas acontecem na mesma época. O primeiro livro realista é publicado em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o primeiro poema parnasiano é publicado em 1882, bem próximo. Então, ambas são da segunda metade do século XIX. Distanciamento. Assim como o narrador era distanciado do cenário narrativo, o eu lírico também, né, é distanciado daquilo que descreve. Lembrando que a base do parnasianismo é o processo descritivo. Gosto pelo detalhe. Vamos lá. O realismo se apega à linguagem minuciosa para produzir ali um retrato mais fiel da realidade que está narrando. O parnasianismo emprega detalhes para descrever, a minúcia nos detalhes, para descrever melhor e criar uma imagem mental aí em relação ao objeto ou à paisagem descrita. A objetividade, já falei em outros momentos dessa aula, tanto o realismo quanto o naturalismo vão ser avessos aos sentimentos, ao sentimentalismo e à subjetividade romântica, por isso vão se apegar à objetividade. Lembrando que, como eu já falei nessa aula, a subjetividade no meio da produção poética, do poema, é
ela vai permear esse processo descritivo, trazendo, né, uma reflexão sempre não, mas na grande maioria das vezes, nos poemas parnasianos, ao final da produção, né, do soneto. É uma linguagem equilibrada. Tanto um quanto o outro, ao primar pela objetividade, usam um discurso retilíneo. As metáforas são poucas, mas não prejudicam a clareza. Então, o uso de metáforas, de figuras de linguagem que prezam para a que tendem à subjetividade, elas são pouco utilizadas nesse processo descritivo, nesse processo de produção parnasiana. Lembrando que é muito comum também acontecerem comparações. Porém, essas comparações também não vão prejudicar a clareza do texto. São comparações mais explícitas, mais nítidas, mais palpáveis. E os autores parnasianos? Separei aqui 4 autores, não por nível de relevância, obviamente falei aqui do Olavo Bilac. Não vou me ater a essa aula, fazer uma biografia desses autores. Separei para vocês alguns poemas. E o meu objetivo agora é mostrar para vocês alguns nomes dos parnasianos e conseguir perceber, né, após a leitura, as características citadas ao início dessa aula. Então, vamos lá. O primeiro poeta parnasiano é o Teófilo Dias. Eu trouxe aqui o poema Olhos Azuis. Já pelo título, a gente já começa eu já começo a imaginar e já criar uma imagem mental. Li o título, já apareceu para mim aqui feições, né, desses olhos azuis. Já me apareceu aqui uma região no rosto focalizada. E é essa região focalizada que eu já vou ter em mente para ler o poema. Vejamos. Na luz que o teu olhar azul transpira, há sons espirituais inebriantes, orvalhados de lágrimas vibrantes, como as notas da gusla que suspira. A harpa, o bandolim, a flauta, a lira, as vibrações suaves, cintilantes, facetadas, floridas, provocantes, do piano que ri, chora e delira. Não traduzem o ritmo silencioso, o perfume prismático, a magia do teu olhar inquieto, voluptuoso, que me levanta em ondas de harmonia, como suspenso manto vaporoso, a flor de mares ao romper do dia. Olha que olhos lindos, o eu lírico de Teófilo Dias nos constrói. Então, esse olhar azul transpira algumas coisas para esse eu lírico, né? Nem os instrumentos musicais, ele vai usar aí a aproximação, né, que os olhos azuis transmitem sons, vibrações de instrumentos musicais, né, de elementos, de facetas floridas, provocantes, enfim, é uma descrição minuciosa desse olhar. Percebam que eu tenho um espaço bem limitado de descrição, então o eu lírico ele focou exatamente nos olhos da personagem, da pessoa para fazer a descrição. Olha que interessante, né? Em termos de característica, né? Esse poema é um soneto, é uma forma rígida, fixa, apresenta rimas bem marcadas, bem elaboradas. Eu tenho aí também, né, o processo descritivo, uma nuance de subjetividade, mas tendo como principal objetivo o processo descritivo. Segundo poeta parnasiano é o Alberto de Oliveira. Citei, né, no início dessa aula o vaso chinês. Vamos lá. Mais uma vez, o título já nos remete ao objeto, ao ser descrito. Vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado cantador sobre o mármore luzido.
entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, que o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura, que arte em pintá-la, a gente, acaso vendo-a, sentia um não sei o que com aquele chin de olhos cortados à feição de amêndoa. Olha que descrição linda de um objeto tão sutil. Então, o Eulírico, ele vai fazer a descrição dos desenhos presentes nesse vaso chinês. Há um mandarim, né? Há flores lavrados, de sutil lavrado, né? Com bordada, né? Com pintados, com tinta ardente, me remete aí ao vermelho, né? Então, eu tenho uma descrição muito minuciosa, muito detalhada dos elementos presentes neste vaso chinês. Percebemos aqui o tom de subjetividade, de objetividade, perdão, né? O eu lírico está focado no processo descritivo. Raimundo Correia, As Pombas. Esse eu gosto bastante, porque faz o mesmo esquema das árvores, das velhas árvores, né? Vai fazer um processo descritivo e, ao final, vai ter a nuance da reflexão do eu lírico. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se de pombais apenas, raia sanguínea a fresca e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais, de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Essas primeiras estrofes, esses primeiros versos, nos descreve o movimento das pombas, das aves, que saem dos pombais e retornam, né, saem no início da madrugada, no início, né, desse frescor, desse alvorecer, e voltam, né, ao final da tarde. E aí, vamos perceber o que o eu lírico vai nos trazer enquanto tom reflexivo ao final deste soneto. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Olha aí a comparação que eu falei no início dessa aula, tá? Um processo de comparação que acontece de maneira clara. No azul da adolescência, as asas saltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Quem são eles, né? Quem não voltam mais os corações? Os sonhos. Então, ao final, o eu lírico, ele, através dessa comparação, ele consegue construir, né, primeiro esse cenário descritivo inicial, essa descrição inicial, para que a gente pudesse, ao final do soneto, né, ter essa reflexão sobre os sonhos. E aí, mais uma questão, né, um tema universal. Por fim, Olavo Bilac, acredito que alguns aqui assistindo essa aula já conheçam o trecho ou já conheçam esse poema. Ouvir estrelas. Ora direi ouvir estrelas. Certo, perdestes o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversa com elas.
Que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Bom, com esse poema que eu finalizo a nossa aula. Agradeço aí a sua atenção. Continue assistindo às aulas, fazendo as anotações pertinentes às aulas aqui disponibilizadas, para que você possa tirar as suas dúvidas lá nas aulas ao vivo. Eu fico por aqui, até a próxima.